Eles vão te perguntar. À disposição de vocês, gente. Vocês, vamos começar então? Vocês já viram que quem abre as perguntas é o Juliano, a Tatiane, a Elvani, a Marilu e a Judite. Acharam? Acharam a ordem das perguntas? Está todo mundo aí? O Juliano está aí, Tatiane está aqui, a Elvani eu vi. Eu também vi a Marilu. E eu também vi a Judite. Então vocês podem ler as perguntas, aí o professor pode começar. Boa noite. Boa noite. O que levou você a se especializar em administração pública? Deixa eles fazerem só o bloco, aí tá bom. fica mais fácil. Bloco 1, né? É. Quem é a segunda? Tati? Pode, Tati. É melhor porque está gravando, professora. Está gravando, então acho que podia. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Tatiane, sou da fase 9. E a minha pergunta é: você sofreu alguma ameaça por ser um cientista político e por compartilhar as suas ideias e opiniões pessoais? Boa noite, Marco Antônio. Prazer. Minha pergunta é o seguinte: sendo você um cientista político, teve alguma dificuldade para expressar alguma coisa na política? Boa noite. Peraí, Marilu primeiro. Cadê a Marilu? Boa noite, professor Marco Antônio. Meu nome é Marilu. Qual o microfone, Marilu? É um prazer conhecê-lo. Microfone. Prazer meu, Marilu. Então, a minha pergunta, professor, é a seguinte: um professor de ciência política se baseia em que dados para passar conhecimentos? Judite. Boa noite. Eu gostaria de saber uma coisa. Professor Marco Antônio, você é muito solicitado por políticos, como presidentes, governadores e deputados? Bem, primeiro bloco encerrado, posso começar, né? Tá? Doutor Juliano, começa com o doutor contigo, tá? Prazer estar aqui com você, com vocês, com todas, tá? Juliano, eu diria para você que é um processo contínuo. A gente nunca está pronto, né, para dizer, olha, sou um especialista. Né? Tá? Eu sou graduado em Ciências Sociais. Ciências Sociais é uma formação bastante abrangente. Né? A Silvia, que foi minha contemporânea na PUC. Tá? E dentro de Ciências Sociais, você escolhe 3 linhas, uma das 3 linhas de formação que estruturam as Ciências Sociais. A antropologia, que tem mais a ver com estudos sobre dimensões culturais, não é? No processo, sobretudo, da formação de identidades, tá? A sociologia, que tem a ver com os conflitos sociais, com a ocupação da cidade, com a questão dos espaços, tá? E a ciência política, que tem a ver com as instituições e as disputas de poder. Né? E, obviamente, quando a gente fala em instituições de disputa de poder, nós estamos falando de instituições da administração pública. A administração pública não é só governo, né? A administração pública é o Estado. Tá? E o que compõe o Estado? Os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Então a gente acaba, até pelo fato de estudar a administração pública, tendo que entender a inter-relação, como que esses 3 poderes se relacionam. Né? Por exemplo, nenhum presidente da República tome uma decisão que não tem que passar pela aprovação do legislativo. Tá? Então, o legislativo tem a função de aprovar, reprovar, vetar ou então modificar as decisões do presidente ou do governador ou do prefeito. Mas tem uma lei no país chamada Constituição que rege a vida de todos nós e rege, sobretudo, a vida das autoridades públicas. Nem o presidente da República, nem o Poder Legislativo podem violar a Constituição. Por isso existe o Poder Judiciário, que é o guardião, tá? Do ponto de vista do respeito às leis, é aquele que tem o poder de sanção, né? De punir aqueles que desrespeitam a lei. Né? Então, essa ideia da especialização da administração pública foi construída ao longo do tempo. Tá? A minha primeira
pesquisa, a gente chama isso de iniciação científica na graduação, eu busquei entender como se elege um vereador na cidade de São Paulo. Tá? E aí, o que eu fiz? Né? Essa é parte do entendimento da administração pública. Eu fui no TRE, isso era no tempo que a gente ia lá no centro da cidade, na Francisca Miterina, subia, na rua Francisca Miterina, subia, tá, lá na biblioteca, descia os arquivos, pegava o papel e calculava os dados. Tá? E como que a gente fazia para calcular? Por região. Vila Maria, Vila Mariana, Pinheiros, tá? Anotando o voto de cada vereador, região por região, para a gente saber de qual região era originário cada um. Né? Depois disso, o que eu fui saber? Por que eles tinham tantos votos em determinadas regiões? E aí eu fui perceber que parte deles havia ocupado cargo naquela região. O que a gente chama hoje de subprefeitura, no nosso passado, muito nojento, né, Silvia, eram administrações regionais. Então, boa parte deles haviam sido administradores regionais, e como eles eram administradores regionais ou prefeitos locais, eles tinham muito contato com a comunidade. E isso os tornaram liderança e os fizeram vereador. Então, eu estou aqui estudando a eleição, mas na realidade o grande guarda-chuva é a administração pública. A minha segunda pesquisa, tá, depois dessa, foi no mestrado. Tá? E no mestrado eu avancei nessa pesquisa para entender por que as pessoas votam nessas pessoas. E aí eu fui descobrir outras coisas. Não é? Por exemplo, alguém aqui é da Vila Maria, ou morou na Vila Maria, alguma coisa assim. Tá? Tinha um vereador na Vila Maria, já falecido, chamado Valdir Beltrano. Tá? E o Valdir Beltrano tinha muito voto na Vila Maria. Eu falava, Deus do céu, o que faz o pessoal gostar tanto desse homem? Vou descobrir. Isso é pesquisa, pesquisa é isso, eu vou descobrir, é investigar mesmo, não é? Aí eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi entrevistar o Valdir Beltrano. Escuta, o que o senhor faz, tá? Porque o povo gosta muito de você. E começou a me contar uma história. Ó, lá na Vila Maria tem muita gente idosa, é um bairro muito tradicional, tá? E tem muita gente com problema de saúde, que de vez em quando passa mal, e a família vai chamar uma ambulância ou na prefeitura do estado, e a ambulância demora de chegar. E aí o que acontece? A pessoa pode morrer. Então, uma vez bateu uma pessoa na minha porta pedindo socorro. Ele era corretor de imóveis. Empresta seu carro para eu levar minha mãe ao hospital, porque não tem ambulância, eu estou com medo dela passar mal e não aguentar. Aí ele pegou o carro e levou a pessoa. Aí o que ele percebeu? Que este era um espaço que ele poderia ocupar, ou seja, o Estado, a prefeitura falhava no serviço, ele começou a oferecer. E não por acaso ele ficou conhecido como vereador das ambulâncias. E aí o que aconteceu? Isso eu peguei em vários depoimentos, né? Muitas pessoas diziam o seguinte, olha, eu vejo, eu, minha família, meus amigos, se possível, vão votar nele. Eu falava, mas por quê? Porque eles são meu amigo da minha mãe. Tá? Só para a gente entender que a decisão do voto passa por diferentes questões, né? E aí existe um grupo que prefere que a prefeitura, o governo não resolva o problema, porque se resolver ele perde esse plano. Tá? Isso a gente chama de cidadania, né? Ou seja, se resolve e amplia para todo mundo, não tem mais problema, então não tem mais ninguém para se aproveitar desse problema. Né? Agora, se não resolve, tem gente que fatura, né? Ganha com esse problema. Então, e por aí eu fui desenvolvendo. Depois eu fui estudar orçamento público, fui estudar transparência pública, hoje eu estudo instituições, estudo tribunais de contas, então assim, é um mar de possibilidades aquilo que a gente chama de administração pública. Tudo bem? Muito obrigado pela pergunta, Juliano. Oi? Muito conhecimento. Mais conhecimento a gente vai construindo, meu cara. A gente começa do zero, a gente vai burilando, vai mexendo, quando a gente percebe e fala, puxa, não sei falar disso, olha só. Assim, todos nós nascemos iguais mesmo, né? A gente vai desenvolvendo. Ninguém tem que pôr bloqueio, achar que não pode. Não pode sim. Pode. Tá? Hoje pode mais ainda, porque a gente tem um mar de possibilidades chamado internet que nos leva a diferentes questões. O que a gente precisa saber é filtrar, né? Aquilo que realmente é sério, é dado correto, daquilo que é o que chamam hoje por aí de fake news. Tá? Tatiana.
Cadê a dona Tatiana? Boa noite. Prazer, tá? A pergunta que você me faz, Tatiana, você já sofreu alguma ameaça por ser um cientista político por compartilhar das suas ideias e opiniões? Sim. Tá? E não foi uma ameaça velada, foi uma ameaça de uma pessoa pública, que é deputado. Uma vez o jornal Estado de São Paulo me pediu um artigo, eu escrevi um artigo que era para avaliar a performance do Sérgio Moro, tá? Já ministro da Justiça, não mais juiz, lá, numa sabatina na Câmara dos Deputados, quando ele foi chamado para uma CPI. O título do artigo é Moro passou do teste de político, já que não era mais juiz, né? E não fiz nada de pejorativo, apenas mostrando que ele aprendeu a não responder perguntas políticas, aprendeu a enrolar com a política. Isso a gente chama de demagogia na literatura da sociologia, né? Ele chama de carismático tipo demagogo, né? As pessoas que usa a narrativa, usa a palavra para encantar as pessoas ou para enrolar as pessoas, né? Tá? Aí, no dia seguinte, um ex-orientador do meu mestrado me mandou uma mensagem: professor, olha o que estão fazendo com a sua foto na internet, né? O sujeito pegou minha foto, espalhou nas redes sociais e escreveu o seguinte: ele não foi reeleito nessa eleição, né? Escreveu o seguinte: olha o que a universidade forma. Ele está falando mal da pessoa que mais fez justiça nesse país. Precisamos mostrar que pessoas desse tipo a gente não precisa. Fui parar nessas redes sociais aí de gente que persegue o outro, fiquei na minha, porque quer. Liguei para o advogado falou: olha, a gente pode entrar na justiça, mas só vai aumentar o tamanho do problema, né? Você vai se expor mais. Deu 3 dias, passou. Aí, há um tempo atrás, eu dei uma entrevista para o SPTV, o SP2, da noite, né? O jornalista veio conversar comigo sobre decoro parlamentar. O que acontece? Vou explicar para eles. O que é decoro, né? Decoro é quando você rompe o comportamento. Você não se comporta da maneira que você espera. Isso no parlamento se chama quebra de decoro. Eu veio fazer essa entrevista porque teve uma sucessão de casos na Assembleia que expuseram deputados com esse tipo de prática. Primeiro foi aquele caso do deputado do Botucatu, Fernando, não sei das quantas, que apalpou o seio de uma outra deputada no plenário da Assembleia. Vocês devem se lembrar disso. Né? Aquilo abriu uma comissão de inquérito e acabou sendo suspenso. O segundo caso foi daquele chamado Mamãe Falei, que foi lá para a Ucrânia e voltou com aquela história das ucranianas, né? Que também abriu uma comissão parlamentar de inquérito. E o terceiro caso foi desse deputado que subiu no plenário, chamou o Papa de pedófilo, xingou todo mundo, falou que ninguém prestava, não sei o que, né? Aí o repórter perguntou para mim o que eu achava, e eu falava: olha, as pessoas estão perdendo o limite do bom senso, né? E nesse caso, perdem o limite do que é a conduta que se espera do mundo público. Bom, a pessoa pegou a minha gravação, fez um recorte e usou a minha fala a favor dele. Aí um amigo meu me mandou, que foi aluno da PUC, inclusive fez mestrado na PUC, e eu falei: nossa, que é isso, né? Aí ele mesmo falou que hoje ele é deputado: eu vou levar isso para a comissão de inquérito. Ele passou lá na comissão de inquérito mostrando: está vendo que é fake news, é isso aqui. Fake news é isso aqui. A pessoa, o original da gravação da pessoa é isso, a outra pessoa recorta, monta para dar a impressão que a pessoa está falando uma outra coisa que não é. Tá? Então, foi nesse contexto. Mas fora isso, não houve nunca qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de problema. É que esse tipo de exposição é muito dolorido, dói muito, porque você vê gente te xingando que você não conhece. Tá? No mais, eu escrevo artigo para jornais, eu evito ler os comentários, né? Porque a pior coisa que tem nos jornais é o comentário que você escreve. Né? Então, não tem nenhum problema não, mas tem amigos que tiveram, mas é pelo estilo deles, eles tiram também, né? Eles vão para briga, se expõem bastante. Eu não sou, eu sou mais moderado, né? Eu gosto mais de fazer análise, de tomar posição, no sentido mais estrito para o bem. Tá? Tudo bem, Tatiana? Obrigada, professor. Tá bom. Eu, Nani, olá, eu frente. Você me pergunta, sempre você é um cientista político, para expressar alguma coisa na política,
vezes, alguns colegas comigo, você pode falar sobre isso, não, eu digo para o professor. Tá? Mas quando eu percebo, eu não estou seguro para falar, eu evito falar também. Tá? Mas, assim, dificuldade, ou por falta de conhecimento não, porque daquilo que eu não conheço eu não falo. Por ameaça também não. E geralmente eu falo, porque eu sei e não tenho muito receio de falar, porque eu vou agredir, eu vou desafiar, eu vou criar qualquer tipo de problema. Talvez as pessoas se sintam assim, mas não é a minha intenção. Tá? Então, não passei por esse tipo de problema. Marilu, olá Marilu, professor de Ciências Políticas se baseia em dados para passar conhecimentos, também dados, Marilu. Aquele relato que eu fiz agora há pouco, na pergunta para o Juliano, tá, de como eu queria entender os vereadores que se elegem para São Paulo, eu tive que, antes disso, mapear a votação de cada um em cada lugar da cidade. Então, os dados me disseram o seguinte: olha, lá na Capela do Socorro, o mais votado é tal pessoa. Lá na Vila Maria, o mais votado é tal pessoa. Então, a partir disso, tá, da evidência, a gente chama da evidência que o dado dá, eu falar, é essa pessoa que me interessa. Tá? Agora, obviamente, que os dados servem para muitas outras coisas, né? E isso é muito útil para a ciência política. Por exemplo, quando a gente vai avaliar uma política pública, a gente avalia pelo resultado. Se é uma política pública de saúde, a gente tem que saber quantas pessoas foram atendidas e qual foi o efeito desse atendimento. Porque se ela estava prevista para atender 1.000 e atendeu 100, alguma coisa está errada. Tá errado. Então, os números, eles são diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, você faz análise que não necessariamente gera novos dados, mas é análise de compreensão. Tá? Estatística, no caso. Estatística, né? Agora a gente está falando muito de pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral é substancialmente dado. E ela é ciência. Tá? Eu costumo brincar o seguinte: se eu não acreditasse em pesquisa, eu não acreditaria no exame de sangue. Tá? Às vezes é uma manipulação também dos números. Então, mas aí, Juliano, tem a questão da honestidade do cientista, não? Ele que vai construir as amostras. Se ele se propuser a construir uma amostra errada, ele não está fazendo ciência. Se você não tiver aquilo que a gente chama de objetividade, ou seja, organizar, tá, as condições para a pesquisa, ou seja, condição socioeconômica, condição de moradia, condição de região, para poder refletir o resultado, você não está fazendo pesquisa, você está entregando o resultado que a pessoa que está quer. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: eu acredito nas pesquisas bem feitas. E elas são ciência. Porque se assim não fosse, eu não poderia acreditar em exame de sangue. Quando você faz exame de sangue numa pequena amostra que recolhe, pesquisa é a mesma coisa, uma pequena amostra que generalizada representa o quê? O retrato daquele momento da população. Então essa é uma forma também, Marilu, de a partir dos dados você produzir conhecimento. Sim. Tá? Uma outra questão que é importante: São Paulo tem muito morador de rua. Se você não tem um censo é fundamentalmente dados, para saber quantos são, como é que você vai responder esse tipo de problema? E onde estão, regionalmente, como é que você vai responder esse tipo de problema? Então, assim, dados dá diagnóstico. E o acerto no diagnóstico é crucial para você curar a doença. Me lembro muito bem do ex-vice-presidente da República, José Alencar, que morreu de câncer. Uma das maiores batalhas dele no final da vida foi dizer para os médicos o seguinte: muito cuidado com o diagnóstico. Se vocês fazem o diagnóstico errado, vocês condenam a pessoa a morrer. Tá? O dado te dá esse diagnóstico. Se você tem um dado correto, aí vale para a pesquisa. E a pesquisa te aponta que você é frágil numa região, você pode concentrar a campanha naquela região. Tá? Tudo bem? Obrigada. Por nada. E agora eu vou falar com a Judite. Olá, dona Judite. Boa noite. Se eu sou muito solicitado por políticos, como presidentes, governadores e deputados, pouco, Judite. Eu sou muito mais solicitado por vocês, colegas de escolas. Hoje pela manhã eu fui para a escola, agora eu vou prazer. Tá? Ontem pela manhã eu fui fazer uma palestra para um grupo de empresários e banqueiros sobre as eleições. Tá? Então, assim, me procura muito mais a própria sociedade. Até porque, se eu for solicitado por políticos, é muito mais para
dar algum tipo de consultoria, assessoria para a atividade dele, se eu faço. Tá? A minha relação com o político tende a ser muito mais de proximidade, de crença ideológica, do que de prestação de serviço. Eu digo que as pessoas que eu já tenho um emprego, estou muito satisfeito, muito feliz, ganho com o que eu ganho, eu mantenho meus 2 filhos, mantenho minha casa e a minha consciência tranquila. Tá? Isso não quer dizer que eu não possa atender presidente, não possa atender deputado, posso atender. Tá? Não há problema nenhum, mas não é o meu foco, não é a minha prioridade. Tá? Bom, agora nós vamos para o segundo bloco. A Luciene, a Giovânia, o Antônio está aí? Quem vai ser a boa alma caridosa que vai ler a pergunta do Antônio? Tá bom. E por fim, a Mara. Então, faz você, depois você passa para a Giovânia. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite. Eu sou Luciene. Doutora Luciene. Ai, Jesus. Fala que eu te escuto. As pessoas que não sabem ler não conseguem emprego, porque precisa de estudo. E as pessoas que não sabem ler, que trabalham na política, por quê? Boa noite, professor. Eu sou a Giovânia. Eu gostaria de saber de você, você acha possível uma pessoa sem muita instrução administrar um cargo público? Eu sou Antônio. Qual é a maior dificuldade que o político novo enfrenta no primeiro mandato? Boa noite, professor Antônio, Samara. É um prazer muito grande receber aqui na fase nova. E minha pergunta é: que método deve ser adotado na escolha dos ministros? Muito bem. Bloco 2 completo. Tá? Vamos lá, Luciene. As pessoas que não sabem ler, não conseguem emprego, precisam de estudo. E há pessoas que não sabem ler e trabalham com política. Por quê? Se você acha possível uma pessoa sem muita instrução administrar o cargo político, né, Giovânia? Tá? Então vamos lá. A política, sobretudo em cargos eletivos, ela não exige formação específica, mas ela exige alfabetização. O analfabeto no Brasil ele pode votar, mas não pode ser votado. Tá? Esse é o dado. E se nós recuarmos a 1985, o analfabeto não podia nem votar nem ser votado. Ele estava excluído do processo eleitoral. Não é? E estar excluído do processo eleitoral é a mesma coisa que estar excluído da cidadania. Se vocês lembrarem, até esse período, você não tinha generalizado experiências de oferecer para as pessoas que não tinham acesso à escola, pelo menos a alfabetização básica. E quando esse exército de pessoas ganha a cidadania eleitoral, os próprios políticos passam a dar mais atenção para elas, e oferecer políticas públicas, porque elas têm uma arma poderosa chamada voto. Tá? E é o voto que dá ao político o status que ele tem. O político sem voto não dá. Tá? Complementando, ou seja, não há nenhum problema em pessoas com pouca instrução ter cargo político. E aí eu te respondo também, Giovana, num outro extremo. Boa parte das pessoas que dirigiram esse país tinha muita instrução. Isso não significou muita coisa. Como diria o velho Aristóteles, mais importante aí é caráter. Tá? A formação é importante, mas uma pessoa bem formada pode produzir tragédia. Não é para isso. Tá? Basta ver o que o nazismo fez com o mundo. O nazismo usou a ciência para produzir racismo, para produzir maldade, para colocar as pessoas na câmara de gás, para matar pessoas.
eram pessoas muito bem formadas, muito inteligentes no sentido do conhecimento científico. Não é? Então eu tenho um pouco de pé no freio com relação a isso, porque nós só fomos administrados até hoje no Brasil, majoritariamente, por pessoas que no mínimo eram bacharéis, eram grandes bacharéis. Tá? Então eu não vejo problema algum. Tá? Para cargo eletivo, a pessoa possa concorrer a presidente da República, tem uma formação básica. Eu acho que vai importar muito mais o que essa pessoa pensa do que é justiça, do que é a sociedade, do que é a vida coletiva, do que é o outro, do que a formação em si. Tá? E obviamente que eu já respondo a segunda questão, tá? Com essa resposta que eu te dou também. Né? Agora, isso não anula a importância de você ter uma formação. Tem formação importante porque aumenta a sua empregabilidade, aumenta a sua capacidade de fazer coisas, né? Aumenta o seu repertório de interpretação do mundo e aumenta a sua possibilidade, seu recurso gramatical para conversar com várias pessoas. Conhecimento vira um fator de inclusão também. Agora, ele não pode, a ausência de conhecimento não pode ser fator de exclusão. Tá? Então, eu estou entre aqueles que acham que estabelecer mecanismos de meritocracia na política só vai acentuar a desigualdade. A gente vai produzir cada vez mais aquilo que os gregos chamavam de plutocracia. O que é plutocracia? A política só para os ricos. Eu tinha aprendido só aristocracia e democracia, agora mais um. Eu queria mesmo tirar a dúvida, professor, porque vindo de você como pessoa estudada, sabe o que é política, porque eu já tive prova de ver o Brasil ser administrado por uma pessoa que não tinha tanto estudo e, para mim, eu gostei da administração. Então, eu só queria tirar essa dúvida. Não, perfeito, perfeito. E eu falo isso assim, sem nenhum sentimento de falar, olha, tal pessoa é melhor do que tal pessoa. É por percepção mesmo. Tá? Obrigado, Giovanni. E aí, aí a Antônia, o Antônio, né? O Antônio, tá? Que também é conhecido como Luciene, tá? Depois você chama o Antônio de Luciene, tá? Tá? Qual é a maior dificuldade que o político novo enfrenta no primeiro mandato? Eu acho que é a inexperiência. Tá? A inexperiência no seguinte sentido, a política tem uma lógica. E essa lógica, ela é muito bem operacionalizada por quem já está lá há mais tempo. Então, até ele se ambientar, demora um pouco. Porque política é ação coletiva, ele não faz sozinho. Ele tem que começar também a demonstrar espírito de liderança, a conversar com as pessoas, a fazer acordos, a propor negociação. Tá? Isso é parte do processo. Hoje de manhã, na escola, um aluno me perguntou o seguinte: professor, qual a melhor forma de decidir o voto quando a gente não conhece o candidato? Ele nunca teve nenhuma experiência. Eu falo, aí não tem muita forma, olha o currículo dele. Mas tenha certeza de uma coisa, daqui a 4 anos você pode avaliar ele. E o político que tem mandato, você pode julgar pelo desempenho. Pega os projetos que ele votou, você votaria a favor? Se votaria a favor, ótimo, né? Tem uma expectativa. E se votou contra algo que te prejudica enormemente, ou seja, votou a favor de algo que te prejudica enormemente, você pode pegar seu voto e falar, eu não gostei de votar outra pessoa. Tá? Obrigada. Não. Agradecendo. Mara, que método deve ser adotado na escolha dos ministros? Né? Desculpe, só uma vez, essa pergunta da Mara tem muito a ver com o que estamos discutindo com essa história do STF, do fechamento e tudo isso, que faz um monte da... Ótimo, legal. Cadê a Mara? Isso aí. Mara, Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos é conhecido como Suprema Corte. Tá? Todo país tem sua Corte Suprema, tem seu STF. E por que tem, todo país tem seu STF? Porque você tem que ter uma corte superior que ponha fim às controvérsias. Uma corte que seja definitiva e dizer, olha, está aqui, está resolvido, pronto. Tá? E em todos os países, esses ministros, eles passam por um processo de indicação
indicação pelo chefe do Executivo, mas de aprovação pelo Parlamento. Tá? Todo ministro do STF é indicado pelo Presidente da República, mas ele vai ser sabatinado. Sabatinado significa entrevistado, né? Entrevistado pelo senador, e depois os senadores vão votar se aprova a indicação dele ou não. Se não for aprovado, não foi aprovado. Ou seja, a soberania, a decisão final da nomeação cabe ao Senado. Isso é assim no Brasil e é assim nos Estados Unidos. Tá? Então, o ministro do Supremo geralmente é muito estudado. Por quê? Porque tem que ter uma formação muito refinada no direito. Porque que tipo de caso que vai chegar no Supremo, Mara? Aquele caso que não tem acordo na sociedade. Vamos pegar quais casos que o Supremo decidiu recentemente. União de pessoas do mesmo sexo, pesquisa com células-tronco, tá? Cotas em universidades. Tá? Então, as sessões do ministro são cercadas de argumentos e de discursos que demoram quase horas e horas, porque viram defesas de tese, né? E viram defesas de tese porque eles tentam a todo custo dirimir controvérsias. Para além disso, vamos lembrar do impeachment da presidente Dilma. Foi decidido pelo Supremo se poderia ir para frente ou não. Por quê? Porque havia controvérsia acerca do motivo. Muita gente pensa que a Dilma foi caçada por corrupção. Não foi. A Dilma foi caçada por problema de gestão fiscal. Eles chamam de pedalada fiscal. O que é pedalada fiscal? Alguém aqui trabalha com contabilidade? Já mexeu com contabilidade? Quando você já declarou imposto de renda? Quando você declara imposto de renda, você tem lá a entrada e saída. Tá? O que seria pedalada fiscal? Você omitir um dado e jogar o que era entrada e saída. Depois você vai lá e ajusta. Então, em tese, a Dilma tinha que pagar o dinheiro que era pertencente, vamos imaginar, à educação, mas ela não tinha dinheiro na educação, usou o da saúde. Ela não podia ter feito isso, foi considerado crime fiscal e virou processo de impeachment. Mas para virar processo de impeachment, o Supremo autorizou. Então, são essas decisões. Então, eu vejo que o critério ele não está incorreto. Tá? E ele responsabiliza o legislativo. Por quê? Porque o mesmo legislativo que indicou, ele pode caçar, ele pode dar impeachment no ministro do Supremo. Tá? Mas é algo extremamente delicado, por quê? Porque nós estamos falando da Suprema Corte e de um tipo de profissional que ele tem a proteção do cargo até os 75 anos de idade. Então, passa governos, é o mesmo ministro. Então, com esse tipo de proteção que é necessária e importante, nenhum governo, o presidente da República pode chegar para o ministro e falar: se você não me atender, eu vou demitir. Porque ele não pode demitir o ministro. E ainda bem que não pode. Porque se fosse assim, o atual presidente da República teria demitido boa parte e a própria Dilma teria demitido a Carmen Lúcia, que foi a pessoa que foi relatora do processo dela. Tá? Ok? Muito obrigada. Por nada. Gente, está bom demais isso aqui, não vai? Essa classe é maravilhosa. Essa fase nova é demais. Vamos para o bloco 3. Vamos para o bloco 3. Então, a Romilda, a Tatiana, eu vou pedir para a Mira fazer a pergunta no bloco 3 também, tá? Que é do mesmo tema. Tá bom? A terceira, você faz a terceira, tá bom? Boa noite, Marcos. Boa noite, Romilda. Estamos estudando o tema de sexualidade. Em sua opinião, como as políticas públicas podem combater o feminicídio? Obrigado, Romilda. Eu novamente. A minha pergunta é: como agem as estruturas do Estado em relação às questões de gênero? Muito bem, obrigado, Tatiana. A pergunta da Tatiane, quando ela fez, o pessoal ficou impressionado com essas estruturas do Estado. Ela usou o texto, aquele seu texto sobre democracia, eles aprenderam que são estruturas do Estado. Ah, tá bom, bacana. Bom, vamos lá então. E a Mira agora? Acabou o bloco 3. Desculpa, é porque a Mira fez por celular e eu anotei a perdão. Ela vai fazer. Desculpe. Acabou? Não. É que eu não tinha escrito, ela mandou depois,
Eu vou pedir para ela fazer oral agora. Por gentileza. Ela ainda não está no papel. Boa noite, meu nome é Rosmina. Eu sou colombiana. Eu sou colombiana. Eu sou colombiana. Dança cumbia? Cumbia? É. Eu danço de tudo. Tá bom. Minha pergunta é, você acha que há poucas... Fala do seu jeito, não sabe. Não. Peraí. Você acha que há poucas mulheres na política? Será porque elas têm medo ou que elas não gostam de estarem na política? Ou será que as mulheres têm medo de ser julgadas por a sociedade e o machismo? Muito bem. Muito bem. Bloco 3. Vamos? Tá, então, começando aqui pela pergunta da Romilda, né? Em sua opinião, como as políticas públicas podem combater o feminicídio, né? Romilda, feminicídio é uma das coisas mais cruéis que existe na sociedade. E eu fico muito triste, né, quando eu vejo que tem gente que quer negar o feminicídio, né? E quer negar as raízes do feminicídio, sobretudo, né? Como que as políticas públicas podem combater? Eu acho que, primeiro, tá, para além de você ter uma estrutura que, de certa forma, puna quem comete o feminicídio de maneira ilustrativa, né? O que eu chamo de maneira ilustrativa, com rigor da lei, tá? Você tem que ter também, hoje, eu acho que isso vale para muitas coisas, um processo educativo que crie uma cultura antifeminicida. Tá? O que seria uma cultura antifeminicida? Coloca a mulher no patamar adequado em relação com o homem, que é o mesmo patamar, e que rompa com essa cultura de que o homem pode agredir a mulher, pode tratá-la da forma que bem entender. Tá? Se a gente não mudar os valores culturais, isso se muda com os nossos filhos em casa também, nós vamos estar contribuindo com isso. Tá? Então, de um lado, tem o papel do Estado, força policial, justiça, assistência, não é? Porque geralmente uma mulher vítima de feminicídio deixa a família e depois como que fica, tá, o acolhimento dessa família? Ou então uma mulher que é vítima de violência, se ela não for tirada de casa, ela vai ser vítima de violência novamente, ela precisa de abrigo, precisa de proteção. Então o Estado, entendo o Estado como o governo municipal, estadual e federal, precisa oferecer políticas de acolhimento e de assistência judiciária. Não dá para abrir mão disso, né? E para além disso, a sociedade tem uma responsabilidade muito grande, que é de mudar a forma com a qual se relaciona esta relação entre homem e mulher. Tá? Não dá para aceitar esse tipo de coisa, né? E aí, Tatiane, o Estado tem um papel, do ponto de vista estrutural, muito grande, né? Eu trabalhei há um tempo atrás na área de pesquisa lá na GV, que a gente tinha um programa, a gente estava analisando um programa de uma prefeitura chamado Iluminar. Era um programa que acolhia mulheres em situação de violência. E esse programa mobilizava todos os setores da prefeitura, tá? Ou seja, era uma casa de acolhimento que mobilizava assistência judiciária para dar proteção a essa mulher, para mobilizar o judiciário, para abrir processo contra quem não agrediu, mobilizava a estrutura psicológica para poder acolher, do ponto de vista psicológico, né, para evitar trauma, qualquer coisa assim, mobilizava a estrutura de emprego para poder tentar alocar uma estrutura de trabalho para que ela pudesse ter algum tipo de renda e buscar se reconstruir, quando tivesse reconstruído, inclusive, do ponto de vista emocional, né, e mobilizava também uma estrutura de acolhimento da família. Então, política pública é isso. Tá? Não é uma coisa compartimentada, segmentada. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu visitei um programa de saúde da família no período de pandemia. E esse programa de saúde da família fazia busca por vacinação de crianças. Quando eles chegavam numa casa e via que a criança estava lá dentro, no horário de escola,
ou a gente, do saúde da família, era instruído a perguntar se essa criança estava indo na escola ou não. Se essa criança não estava indo na escola, e se a gente ligava para a escola, ligava para a delegacia de educação, para pedir algum tipo de providência para que essa criança não perdesse o elo na escola. Ou seja, nós como seres humanos, tá, como pessoas, não somos fatias, né? Aqui da saúde, aqui da educação, aqui do meio ambiente. Nós dependemos de todas as áreas de políticas públicas e combate à violência contra a mulher se faz assim também. Tá? Minha amiga colombiana, tá? Tem vários fatores. Olhando para o Brasil, vocês sabem quando a mulher conquistou o direito de voto no Brasil? 1934. Assim que conquistou, entrou o Estado Novo e suspendeu as eleições. O Brasil ficou sem eleições de 37 até 45. Assim que se restaurou a eleição, lembra que eu falei para vocês, tinha a interdição do voto a quem não era escolarizado. A mulher ia para a escola? Então, mesmo tendo direito de voto, quase todas estavam excluídas. E foi assim até 85, quando se derrubou a questão do analfabetismo, né, da não alfabetização como requisito para você votar. Agora tem outro problema também que afastou a mulher da política. A mulher tem dupla jovem. Qual o espaço dela para ir para uma reunião de partido, uma reunião de associação, uma reunião de comunidade, que é onde se faz política concretamente? Faz muito. Então o que a gente tem hoje? Né? Esse dado, minha colega ali que gosta dos dados, me fez pergunta de dados. Esse dado é importante. A população brasileira é formada por 52% de mulheres, 48% de homens. A Câmara dos Deputados só tem 16% de deputados. Note bem, 52% para 16%. 84% são homens, que são 48%. Nós só temos uma governadora de Estado, governadora do Estado do Rio Grande do Norte, e 27 homens governando o país. De um país cuja população feminina representa 52%. Então, essa dupla jornada, essa visão que se construiu de que o lugar da mulher é em casa, afasta a mulher das estruturas políticas e das estruturas de poder. Por isso que eu falo, tem uma questão cultural que também é importante mudar. Mas mesmo nos dias de hoje, que eu acho que está bem avançado, existe muito mais informações do que antes, o senhor acredita que ainda há esse número pequeno de mulheres, há um reflexo? É um reflexo do passado. Quem de vocês aqui tem tempo para ir em reunião de partido? Se vocês se lançarem candidato a deputado, as obrigações de casa desaparecem? Não, tem que conciliar toda. E aí, para conciliar, você vai ter muito menos tempo do que o homem que está concorrendo. A desigualdade é brutal. Tá? A desigualdade é brutal. Vamos ao bloco 4. Manu? Ricardo? Eu pedi para o aluno falar do tema da diversidade também. Então, é a Malu, a Ana Silmara e a Cida. Boa noite. Boa noite, Manu. Recentemente fizemos Recentemente fizemos uma atividade aqui na escola, envolvendo todas as pessoas de toda a classe sobre diversidade. Teria como criar lei mais rígida contra o jovem que joga casca de banana no campo de futebol, chamando jogadores de macaco ou saci pererê? Perfeito, Malu. Deixa eu continuar aqui. Cadê? Boa noite, professor Marco Antônio. Meu nome é Ana Silmara
E a minha seguinte pergunta é: quais outros tipos de formas para ajudar os povos indígenas? E agora, Cida? Boa noite, me chamo Maria Aparecida e por que mulheres e negros são minoria na política? Muito bem, vamos lá, primeiro com a Lu. A Lu, tem que ter lei. E para além de ter lei, tem que ter comissão. E vou mais além, né? No jogo de futebol, tudo tem que ser punido também. Tá? Não é só o sujeito que jogou casca de banana que fez o gesto que precisa ser punido. Tá? É preciso responsabilizar a instituição pública para que essa instituição também seja corresponsável por uma política que mude esse tipo de comportamento. Tá? Vocês viram o que fizeram com o seu Jorge em Porto Alegre no final de semana. Não é só estádio. Não é falta de educação no sentido de escolarização. Vocês viram, vocês conhecem um cantor chamado Seu Jorge? Sim. Tá? O Seu Jorge fez um show em Porto Alegre, sábado, no final do show, foi um domingo. No final do show, ele subiu com um menino negro, que é percussionista, né? Ele fez lá uma apresentação. O Seu Jorge elogiou e fez um discurso contra a redução da maioridade penal. E assim que terminou o discurso, ele terminou o show, ele ia voltar para fazer aquele bis, que é normal, todo mundo sabe que tem, e começaram a gritar macaco, mito, mito, macaco, macaco, mito, mito, mito. Ele voltou, agradeceu, não fez o bis e foi embora. Tá? Então é só para a gente ver, isso não está só em jogo de futebol. E certamente, Manu, essa plateia era bem escolarizada. Né? Sim. Só para a gente perceber que não tem aquela história do caráter, né, dos valores. Né? Isso não tem a ver com formação. Tá? Não tem a ver com formação. Então eu estou entre aqueles que defendem leis rígidas para isso. Tanto que ali na Europa mesmo tem vários jogadores, né, que sofreu. Sobretudo na Itália, né? Lá, acho que a Lazio. Vinícius Júnior também está sofrendo vários, né? Porque está dançando lá. Exato. Vinícius Júnior e o Real Madrid. Tá? Eu, por exemplo, hoje menos, né? Mas quando eu comecei a frequentar a GV, eu passei por 2 episódios. Eu entrei no elevador, aí uma senhora entra com a filha dela, vira para mim e fala, desce. Eu digo para ela, falei, pode pegar. Eu vou desce, eu falei, fica à vontade, pode ir. Aí no que eu viro para ela, ela viu o meu crachá de professor, ela pediu desculpa, desculpa, eu não sabia que você era professor. Eu falei, é? Eu sou uma pessoa antes de ser professor. Aí a filha dela, que era minha aluna, pediu desculpa. E recentemente, só para a gente perceber o quanto é cultural. Eu estava no retorno da pandemia, meus filhos estudando a GV. Eu entro com eles de carro, eles vêm comigo de casa. Né? E hoje, você tem um problema sério porque boa parte da segurança é terceirizada. E troca muitas vezes o terceirizado. Né? E entrar com meus filhos no carro, era um terceirizado que eu não conhecia, e fez assim. E disse o seguinte, quem é o senhor? E esses 2 que estão aí precisam descer para se identificar. E os meus filhos desceram. E aí, abri a porta e mostrei o crachá para ele. Ele falou, nossa, o senhor é professor, me desculpa. E é uma pessoa tão pobre, com tanta dificuldade quanto qualquer um de nós. O que é isso? É reprodução cultural. Porque acha que se você tem determinado estereótipo, determinada cor, você não é uma pessoa que está, digamos assim, possibilitada de ocupar determinado cargo. A gente tem bolsistas lá na GV, negros, periferia, que quando esquece o crachá, dependendo da recepcionista que está, na hora que a pessoa chega, ela fala, você trabalha onde aqui hoje? Eu trabalho com situação única. O que é isso? A gente precisa criar uma cultura antirracista. O que é cultura antirracista? Você mostrar que, independentemente da cor, do estereótipo, é uma pessoa que precisa ser ouvida antes de qualquer juízo do valor.
Ana Silmara, quais outros tipos de formas para ajudar os povos indígenas? Ana Silmara, eu vejo que o primeiro ponto de partida é a demarcação de terra. Mundo sem terra não existe. E proibição de atividades que não sejam atividades dos próprios índios na terra dos índios. A mineração acaba com o subsolo. O subsolo, com a água, com o peixe, com a mandioca, com tudo aquilo que se tira da natureza, é a base da vida. Isso vale para quilombolas também. A terra é a vida deles. A gente que veio da Bahia sabe muito bem o que significa água, né? Sabemos. Tá? Sem água, Nada feito. não existe. Verdade. Índio, sem a terra, é a base do que tem que fazer isso. O Estado. E quando o Estado não faz? Tem que cobrar porque não tem outro para fazer. Não tem outro para fazer. O Estado foi criado para isso. Tem que cobrar, tem que reivindicar, porque não há como não ser o Estado, porque as leis, elas são efetivadas a partir do Estado. Não tem outro caminho. Tinha o Estado é pior ainda. Porque aí sobra o que? Sobra a força. A gente volta para a Idade das Trevas. Como que se resolvia um conflito na Idade das Trevas? Na base da força. Tá? Por que mulheres e negros são minoria na política? Cadê a Cida? Ô Cida, a gente volta um pouco na resposta que eu dei anteriormente com relação às mulheres. Quanto mais o grupo é frágil economicamente, menos poder ele vai ter. Não dá para a gente imaginar que as pessoas que são frágeis economicamente vão ter a mesma forma de poder que aqueles que são fortes economicamente. Tá? A posse de recursos econômicos dá mais poder às pessoas. E nós sabemos muito bem que os negros passaram por um problema no Brasil gravíssimo. Eles foram jogados fora da sociedade com o fim da escravidão. Ao invés de você